O canal Dossiê do Felipe lançou um vídeo com o título O Maior Problema do Cristianismo. Nesse vídeo ele usou de 3 premissas, que é 1. Só Jesus salva. 2. Deus é justo. 3. O cristianismo está certo. Nessas 3 premissas, ele diz que não tem como as 3 fazerem sentido, não tem como as 3 estarem certas. Se só Jesus salva, Deus não pode ser justo. Se Deus é justo, não tem como a salvação ser apenas por Cristo. E assim, não tem como o cristianismo estar certo. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. E a gente vai entender se essas 3 premissas, só Jesus salva, Deus é justo e o cristianismo está certo, faz sentido dentro da fé cristã. Bom, se você não me conhece, meu nome é Wesley Gobato e eu fiz esse canal para fazer aquilo que eu mais gosto. Eu sou estudante de teologia e eu gosto de falar da palavra de Deus. E se você também gosta da palavra de Deus, se você gosta de conteúdos teológicos, então se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui desse canal. Eu estou apenas começando e preciso muito da sua ajuda. E como que você pode me ajudar? Você pode me ajudar não apenas se inscrevendo no canal, mas deixando seu like e seu comentário nos vídeos, porque assim o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e começa a recomendar para mais pessoas. Espero que eu possa contar com a tua ajuda. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 diz: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Então a palavra de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo que sim, a salvação é apenas na fé em Cristo Jesus. A salvação é pela graça de Deus que foi dada a nós. Mas aí, muitas pessoas podem tentar achar uma contradição nisso, porque lá em Tiago 2,26 vai dizer que uma fé sem obras é uma fé morta. E muitas pessoas entendem e vê isso como uma contradição, como se o que Paulo está falando em Efésios, Tiago está contradizendo em Tiago 2,26. Mas não é uma contradição, porque quando Paulo fala que nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, Paulo está falando de uma fé genuína, de uma fé verdadeira. E em Tiago, quando fala que uma fé sem obras é uma fé morta, é porque essa fé não é uma fé verdadeira. Se nós temos uma fé verdadeira em Cristo Jesus, então essa fé vai gerar obras. Por isso que ninguém é salvo por boa conduta. Por quê? Ninguém é salvo por boa conduta, pois o coração continua mal. Não é porque eu faço boas ações, não é porque eu faço boas coisas, que isso quer dizer que eu sou uma pessoa boa. Não, eu continuo tendo um coração mau. Não é porque eu não mato que no meu coração eu não desejo a morte de alguém. Não é porque eu não adultero que no meu coração eu não desejo esposas de outros homens. É isso que o cristianismo, é isso que a obra de Cristo veio fazer. A obra de Cristo veio mudar o nosso coração, veio nos transformar de dentro para fora. É por isso que boas condutas não levam à salvação, porque boas condutas não transformam o coração humano, apenas Cristo Jesus. E quando nós temos uma fé genuína em Cristo, no seu evangelho e na sua obra, na morte na cruz e a sua ressurreição, existe todo um processo de transformação através da pessoa do Espírito Santo que foi dado a nós e que habita dentro de nós agora para transformar o nosso coração. Porque Jesus naquela cruz ele não veio apenas pagar uma dívida, mas Jesus ele veio também nos dar uma nova vida. A gente precisa entender todo o processo. Se Paulo está falando que a gente é salvo pela graça, mediante a fé, então a gente precisa entender um pouco melhor o que é graça. E o texto que eu gosto para ter uma compreensão mais completa de graça é o texto de Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 14, que diz assim: Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um
povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Se atente ao versículo 14. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Cristo não veio apenas pagar uma dívida que a gente tinha por causa do nosso pecado. Cristo também veio nos dar uma nova vida. E essa nova vida está relacionada a todo o processo da graça que foi dada a nós. Então, o texto de Tito começa a dizer que a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Ou seja, o sacrifício de Jesus é suficiente para salvar toda a humanidade. Se toda a humanidade aceitar esse sacrifício, aceitar isso que Jesus fez, a obra que Cristo, se todos os homens tiverem fé em Cristo Jesus e na sua obra na cruz, a sua obra que ele fez, essas pessoas serão salvas. Então, o primeiro processo da graça é essa graça que se manifesta salvadora. Quando a gente entende a obra de Cristo, a gente entende que agora a gente pode ser salvo, não por causa do que eu posso fazer, mas por aquilo que Cristo já fez. E o segundo processo no versículo 12, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. O segundo processo dessa graça que foi dado por Deus para nós é que a graça ela nos ensina a renunciar ao nosso velho homem, ela ensina a renunciar à nossa natureza do pecado. Outros textos, como Gálatas, capítulo 5, vai falar sobre essa renúncia, sobre viver pelo Espírito e não pela carne. Então, como a graça de Deus nos concedeu essa oportunidade da gente renunciar ao nosso pecado, de renunciar à nossa natureza pecaminosa? Através do Espírito Santo. Jesus enviou o Espírito Santo para que ele habitasse dentro de nós e assim ele nos transformasse diariamente. Se a gente tem fé em Cristo Jesus e o que ele fez naquela cruz, então a gente tem fé que agora dentro de nós habita o Espírito Santo que está cada dia mais nos ajudando, nos auxiliando, nos convencendo no nosso pecado. E esse processo não é um processo de um dia para a noite, é um processo por toda a vida, até que Cristo venha. O Espírito Santo está nos transformando diariamente. Diariamente estamos sendo pessoas melhores, diariamente estamos sendo pessoas mais parecidas com Jesus Cristo. Esse é o objetivo do cristianismo. Esse é o objetivo do Evangelho de Deus, que é o poder de salvação para todos os homens. Quando o Espírito Santo está guiando a minha vida, eu não estou vivendo mais pela carne, não estou vivendo mais pelo meu velho homem. Isso não quer dizer que a gente não vai pecar, que a gente não vai deslizar. Sim, vamos pecar, por isso que somos pecadores. Mas o Espírito Santo, todos os dias, vai nos convencer de cada pecado que a gente comete. Assim, a gente não quer voltar mais a viver aquele pecado, mas agora a gente quer ser uma pessoa melhor. Então, a graça nos deu o sacrifício de Jesus naquela cruz, se manifestando como uma salvação para todos, mas a graça de Deus também nos deu agora uma forma de viver uma nova vida, de não viver uma vida de maldade, de injustiça, uma vida no pecado, porque o pecado é maldade, o pecado é aquilo que gera o sofrimento que existe em toda essa terra. Mas a graça também nos deu uma esperança por qual nós podemos aguardar, que é a esperança em Cristo Jesus, no dia que ele vai voltar, no dia que ele vai dar um fim a todo sofrimento, maldade, injustiça, choro, luto, onde Cristo vai voltar para restaurar tudo aquilo que foi corrompido pelo pecado nessa terra. Cristo vai restaurar tudo. Por isso, nós temos uma esperança. Essa esperança foi dada a nós pela graça de Deus. E é por isso que nós podemos esperar ansiosos pela volta de Cristo Jesus. E quando Jesus voltar, aí esse processo que se iniciou hoje, através do Espírito Santo habitando dentro de nós, vai ter um final. Jesus vai cumprir a boa obra que ele começou em nós. Ele vai cumprir essa boa obra quando ele voltar, onde nós seremos transformados por completo, onde até o nosso corpo será transformado. O nosso corpo não será mais corrompido pelo pecado, mas agora nós teremos um corpo glorificado. Isso é o significado de toda a obra de Cristo naquela cruz e na sua ressurreição. E muitas pessoas não têm esse entendimento. Então a primeira premissa, só Jesus salva?
Sim, apenas Jesus salva, porque boas obras, boa conduta não significa nada. Isso não significa que eu tenho um coração bom, isso não significa que eu me tornei uma pessoa boa, porque qualquer pessoa pode fazer uma atitude boa. Eu tenho um coração puro, eu tenho um coração bom. Não, no meu coração continua habitando maldade, no meu coração continua habitando pecado. Então a obra de Cristo, ela é completa, ela vem para transformar todo o ser humano que tem fé em Cristo Jesus e no seu evangelho e na sua obra. Vem uma transformação que vem de dentro para fora. Então sim, só Jesus salva. Não importa o que eu tento fazer para garantir a minha salvação. Não adianta. Eu não consigo salvar a mim mesmo. Só Jesus me salva através da graça que Deus nos deu. Através da graça que Deus nos deu. Nós somos salvos, somos transformados e temos uma esperança que um dia Cristo vai voltar para terminar aquilo que ele começou. Segunda premissa, Deus é justo. Então, conforme a primeira premissa diz que só Jesus salva, o argumento do dossiê do Felipe, no vídeo dele, é que Deus não pode ser justo. Por quê? Porque muitas pessoas morreram e morrem sem conhecer a Cristo, sem conhecer a Jesus. E só Jesus salva, então quer dizer que essas pessoas, elas estão morrendo sem a salvação. E aí, no vídeo, ele vai mostrar vários argumentos que, durante o tempo, o cristianismo tentou usar para justificar isso. Mas a gente precisa entender que a nossa fé está baseada na palavra de Deus, está baseada na Bíblia. E a Bíblia já nos responde por que Deus é justo se a salvação é por Cristo e pessoas morrem sem conhecer Cristo. Romanos capítulo 1, do verso 19 ao 21 diz assim: pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Veja só, porque Deus é justo, mesmo que pessoas morram sem conhecer a Cristo e essas pessoas serão condenadas. Porque a palavra de Deus vai falar que todos são culpados. Paulo está falando, não existe indesculpáveis. Todos são indesculpáveis, todos são culpados. Por quê? Porque Deus se manifestou a todos. E aí tem o porém. O porém é que Deus se manifestou, seja através da natureza ou pelas coisas criadas, mas ele se revelou a todo homem. Mas o homem rejeitou a Deus. O homem rejeitou o verdadeiro Deus e criou os seus próprios deuses. O homem deixou de adorar, de dar graças, como Paulo está falando no texto, para o Criador, para criar deuses baseado na criatura. Ou seja, o homem deixou de adorar o Criador para adorar a própria criatura. Então, por isso que os homens são indesculpáveis. Ou seja, Deus se revelou a todos os homens. Então, essas pessoas serão julgadas segundo aquilo que foi revelado a elas. Se essas pessoas tiveram uma revelação do Criador e mesmo assim rejeitou o Criador para adorar os seus próprios deuses, para adorar agora a criatura e não o Criador, essas pessoas são indesculpáveis, porque elas escolheram viver na corrupção do pecado do que viver para Deus, para o Criador, que sabe qual é a melhor forma que nós devemos viver para que a gente não pratique sofrimento, para que a gente não pratique injustiças, para que a gente não praticar as maldades. Então esses homens são indesculpáveis. Então todos os homens serão julgados segundo a revelação que essas pessoas receberam de Deus, seja pela natureza, seja pelas coisas criadas, ou seja pela revelação especial que é a própria palavra de Deus. Porque aí a gente precisa entender algo. Não é porque nós que conhecemos Cristo quer dizer que nós seremos salvos. Muitas pessoas que ouviram falar de Cristo, muitas pessoas que ouviram falar do Evangelho de Cristo, também não serão salvas. Por quê? Porque rejeitaram também Deus. Rejeitaram o sacrifício de Cristo naquela cruz. Então,
Nem todas as pessoas que conhecem a Cristo serão salvas. E nem todas as pessoas que tiveram uma revelação de Deus serão salvas. Porque Deus, no versículo 19, diz: Ele se manifestou a todos. Ele se manifestou. De alguma forma, Ele se manifestou a todos. Mas as pessoas rejeitaram a Deus. Então, é onde entra o livre-arbítrio. Onde o ponto que ele vai enfatizar é que as pessoas não têm um verdadeiro livre-arbítrio porque elas não tiveram conhecimento do sacrifício de Cristo, de Jesus. Mas a palavra de Deus está dizendo que essas pessoas tiveram a manifestação do Criador. E mesmo assim, com seu livre-arbítrio, fizeram o mesmo que Adão e Eva lá no Éden. Escolheram o pecado. Escolheram as coisas banais desse mundo, em vez de escolher o Criador, de viver na tua presença e segundo aquilo que ele acha melhor para a nossa vida. Então, sim, a salvação é apenas por Cristo, mas por quê? Porque Jesus virá para julgar todas as nações. Então Jesus julgará as pessoas que tiveram também uma manifestação de Deus, mesmo que seja um povo isolado, mesmo que seja um povo que nunca ouviu falar sobre a palavra Jesus, mas eles tiveram uma manifestação através das coisas criadas de quem era Deus, e eles rejeitaram Deus. Então Jesus também julgará essas pessoas. Aí você pode parar para perguntar para mim: e as crianças que morrem? As crianças que nascem e morrem, as crianças que morrem com pouca idade, essas crianças não serão salvas? Bom, na minha visão, sim, essas crianças serão salvas, assim como pessoas com doenças mentais também serão salvas, porque eles não têm uma habilidade cognitiva para entender toda a obra de Deus e de Cristo. Então essas pessoas terão um julgamento de Deus e Deus vai julgar que essas pessoas não são culpadas, porque elas não tinham a habilidade cognitiva para entender aquilo que Deus revelou para elas. Então, a gente pode ter essa compreensão em Jeremias capítulo 31, quando vai falar das crianças. Aqui, nesse contexto, está falando da profecia de quando Herodes ia matar as crianças a menos de 2 anos por causa do nascimento de Cristo, né? Ele queria ali assassinar o Messias que tinha nascido. Então, tem uma profecia em Jeremias 31, o versículo 15 ao 17, diz assim: assim diz o Senhor, ouve-se uma voz em Ramá, lamentação e amargo choro, é Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não existem. Assim diz o Senhor, contém o choro e as lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo, por isso há esperança para o seu futuro. Declara o Senhor, os seus filhos voltarão para a sua pátria. Aqui na profecia de Jeremias está falando que essas crianças que foram mortas por Herodes iam voltar para a sua pátria, ou seja, iriam voltar para Deus, para a pátria de todo ser humano, que é a presença de Deus. Ou seja, essas crianças, elas foram salvas. Você vai te falar, mas elas foram salvas? Mas não é apenas Jesus que salva? Sim, porque é Jesus que vai julgar elas. Porque Deus, Pai, deu nas mãos de Cristo o julgamento de todas as nações. Jesus julgará toda a humanidade, julgará todas as nações. Então, é Jesus que salva, mas é Jesus também que vai condenar muitos. E é isso que muitas vezes a gente não consegue entender. Então, Deus é justo, porque todas as pessoas são culpadas. Entenda uma coisa, a gente precisa entender que desde Gênesis isso já foi revelado a nós. Qual revelação? Que se Deus ele acabasse com tudo, se ele condenasse todo mundo, ele seria justo por isso. A gente precisa entender, então Deus, ele é justo sim, porque mesmo se ele escolhe condenar todo mundo, ele continuaria sendo justo. Se Deus escolhe condenar a maioria das pessoas e salvar uma minoria, ele continuaria sendo justo, porque todos são culpados, todos rejeitaram a Deus. É isso que a gente precisa entender, e o cristianismo deixa muito claro isso. O cristianismo, através da palavra de Deus, através do evangelho que foi deixado a nós, deixa claro que todos são culpados. Então Deus seria justo por condenar qualquer tipo de pessoa. Mas Deus é bom, Deus é amor,
E é por isso que ele escolhe salvar. E ele deu uma forma, a manifestação da salvação para toda a humanidade. Mas o que acontece? As pessoas rejeitam conhecer a Deus. Rejeitando conhecer a Deus, também rejeitam a conhecer a revelação especial que Deus deixou. E é por isso que muitas pessoas não serão salvas. Porque, através do seu livre-arbítrio, essas pessoas escolheram rejeitar Deus. Simples. E Deus continua sendo justo, mesmo que essas pessoas serão condenadas. Porque não é Deus que escolheu mandar essas pessoas para o inferno. São essas pessoas que rejeitaram Deus e escolheram o caminho da condenação. Escolheram o caminho do pecado e não o caminho que Deus tem para nós. Então a gente precisa ter esse entendimento. E aí vem a terceira premissa. O cristianismo está certo depois de todo esse resumo? Aí eu te pergunto, de qual cristianismo a gente está falando? Se for o cristianismo que prega o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, sim, o cristianismo está correto. Mas no vídeo foi demonstrado várias divergências durante o tempo sobre essa declaração, sobre essas três premissas. E por que isso acontece? Porque desde a igreja primitiva já existia um evangelho que não era o evangelho de Cristo, tentando tomar conta da igreja. E o que aconteceu é que esse evangelho, um falso evangelho, outros evangelhos que não são o evangelho de Cristo, tomaram conta de muitas pessoas, de muitas igrejas. Hoje em dia continua tendo igrejas que não pregam o evangelho de Cristo, que está pregando um outro evangelho, um falso evangelho, um evangelho que prega sobre as obras acima do sacrifício de Cristo naquela cruz. Outros tipos de evangelho que não é o evangelho de Cristo. E é por isso que nós temos hoje muitos tipos de cristianismo, que na verdade não é o cristianismo verdadeiro. Então, se você está falando do cristianismo que está baseado no verdadeiro evangelho de Cristo, esse cristianismo está certo. Esse cristianismo nos mostra que Jesus nos salva, que a salvação vem apenas por Cristo, que Deus é justo mesmo por condenar pessoas e que o cristianismo está correto porque é a resposta mais congigente com tudo aquilo que a humanidade vive. Então, esse é o meu vídeo para responder todas as premissas levantadas no vídeo do dossiê do Felipe. Eu tive que fazer de uma forma bem resumida, porque isso é um conteúdo extensivo. Mas, basicamente, esse é o Evangelho de Cristo. Jesus salva, as pessoas tiveram uma manifestação, uma revelação da parte de Deus. E muitas pessoas rejeitaram Deus. E por isso que essas pessoas serão condenadas. Assim como lá no Éden, foi dado livre-arbítrio para o ser humano fazer a escolha entre o pecado e Deus. Todo ser humano recebeu o mesmo livre-arbítrio para fazer a escolha entre Deus e o pecado. Muitas pessoas serão condenadas porque muitas escolheram o pecado e escolheram rejeitar Deus. Esse é o vídeo de hoje. Agradeço você que chegou até aqui e até a próxima.